Muito bem, vamos dar sequência à jornada de hoje. Estamos agora desenvolvendo o segundo bloco da nossa jornada de hoje. Eu queria dizer a vocês, que não disse no primeiro bloco, que as nossas jornadas, elas se desenvolvem de acordo com dúvidas, questões, perguntas que chegam até mim através do meu telefone. 3661-4243. Ou através dos celulares de minhas clínicas, que é o 119-7082-8015. 97082-8015. Nós temos um telefone para emergências. Quem tem dor tem pressa. Entende? Telefone das emergências. 119-3014-8888. Então, através de todos esses números, vocês podem também fazer perguntas dirigidas a nós, inclusive por próprio WhatsApp. Entenderam? E quando surgem muitas perguntas a respeito do mesmo assunto, nasce uma jornada aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Muito bem, mas eu estava falando no primeiro bloco sobre o raciocínio científico, o raciocínio quântico e o raciocínio espiritual. Entende? Recordando rapidamente, para quem está chegando agora, recordando rapidamente, raciocínio científico é o ver para crer, é o raciocínio materialista, entende? É o raciocínio do Santo Tomé, é o raciocínio dos ateus, é o ver para crer. Entende? A medicina é uma ciência e ela é materialista. Então ela considera o ser humano matéria? Sim, do ponto de vista científico, sim. Para a medicina, o ser humano é matéria. Mas há de se ressaltar que, apesar de materialista, ela foi obrigada a aceitar um ser humano não material. E que ser humano não material é esse? É o pensamento. Então, meus caros, você não é matéria. Eu não sou matéria. Entende? Nós somos antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento, finalmente corpo físico. Essa é a hierarquia do maior para o menor. O corpo físico é um folgadão. Ele não manda nada. Ele obedece ordens espirituais da alma, da consciência, da mente, do pensamento. Então, ele é um fiel obedecedor de ordens. Ele não manda nada. Entenderam? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, assim você realiza. Eu vou repetir isso, que é muito importante. Essa é a minha oração de todos os dias. Assim como você pensa, assim você cria. Então, toda a criação humana antes foi criada no pensamento. Você pensa num projeto, entende? E depois, com muito raciocínio, você realiza esse projeto. Entende? Você cria esse projeto. Você materializa esse projeto. Mas antes, ele estava no pensamento. Então, assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai, meus caros. Vejam vocês. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você sente. Entendeu? Se você vive se lamentando da sua falta de sorte, entendeu? Se você vive só falando da tua doença, exaltando a tua doença, dando poder à tua doença, você está atraindo mais tragédias. Porque assim como você sente, assim você atrai. Essa lei é inexorável. Como a lei da gravidade, como a lei da oferta e da procura, como a lei da relatividade, existe a lei da atração. Entende? Assim como você sente, você tem o poder de atrair. Entende?
você sente muito bem, alegria, felicidade, disposição, saúde, é isso que você vai atrair para você. É de graça, pela graça de Deus. Entendeu? Não custa nada. Agora você vive se lamentando, eu não tenho sorte, aí tudo acontece comigo, nossa, só tragédia na minha vida. Pronto. Você acabou de acionar uma lei incrível chamada lei da atração e você está atraindo mais desgraças e doenças para a tua vida. Não tenha dúvida disso. Entende? E finalmente, assim como você acredita, assim você realiza. Entende? É aí que mora a fé religiosa. Né? É aí que mora a fé. Assim como você acredita, assim você realiza. Entenderam? Entenderam? Então, meus caros, vejam vocês. O raciocínio científico, o ver para crer, né? É o raciocínio dos nossos sensores físicos. É o raciocínio que foi imposto em nossa cabeça desde criança. Desde a primeira aula que vocês tiveram na escola. Vocês foram formados, informados, através do raciocínio científico, matemático. Entenderam? Entende? O raciocínio científico. Vocês acabam, de tanto que vocês usam o raciocínio científico, vocês estão imaginando que só existe esse raciocínio. Que vocês só acreditam naquilo que teus olhos veem. Vocês não imaginam. Entende? Esse universo, falei no outro bloco, tem dois aspectos importantes. Tem o universo do conhecimento, que é aquilo que você está vendo, está conhecendo com seus olhos. Esse universo do conhecimento foi enriquecido por um dispositivo chamado microscópio, que revelou nossos sensores físicos, o microcosmos, das bactérias, dos vírus, dos fungos, das células cancerosas, por exemplo. Entenderam? Da mesma forma, esse universo do conhecimento foi enriquecido por um dispositivo chamado telescópio, que desventou o universo dos planetas, dos satélites, dos cometas, das estrelas, de todos esses corpos celestes, siderais. Entende? Então, o universo do conhecimento cresceu através desse macrocosmos. Então, nós conhecemos o microcosmos, o cosmos e o macrocosmos. Mas vocês não podem imaginar o tamanho do universo que vocês desconhecem. É incrível, é gigantesco o que nós desconhecemos em comparação com o que nós conhecemos. Entenderam? O que nós conhecemos. E nesse universo do desconhecimento, entende? Se inclui dois reinos importantes. Você aprendeu no ensino fundamental. Esse universo tem 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Não está errado, mas não está completo. Está faltando. Esse universo é composto de 5 reinos, e não 3. O primeiro universo a surgir, o primeiro reino a surgir nesse universo, o primeiro reino a surgir nesse universo, quando tudo era zero, tudo era escuro, o nada era tudo, não tinha nada. Entende? O primeiro reino a surgir foi o reino espiritual. É o reino do tempo zero desse universo. O reino espiritual. Entenderam? Entenderam? Eu falei no outro bloco, e vou repetir, um pensamento religioso, que é ensinado em todas as religiões. Né? Vou criticar esse pensamento religioso, mas depois vou exaltá-lo. Falei no primeiro bloco, mas vou repetir pela sua importância. Gênesis. Deus fez o mundo em 6 dias. Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º descansou. Onde está o erro aí? O erro é o seguinte: Deus não fez esse mundo em 6 dias. Por quê? Porque se o mundo estava sendo feito, os dias não estavam prontos. Não tinha dias ainda prontos. Como ele fez em 6 dias? Além do que, para Deus, não tem tempo. Para Deus, 1 segundo, 1 minuto, 10 anos ou 1 século
É a mesma coisa. Para Deus não tem tempo. Então Deus não fez esse mundo em 6 dias, como ensinam as escrituras religiosas. E no 7º descansou? Não. Deus é espírito. Espírito não precisa de descanso. Nós humanos que precisamos de descanso. Mas qual a importância desse raciocínio religioso? A importância é o tempo do verbo. Deus fez esse universo. Então, o que vale aí é o tempo do verbo. Esse universo está feito. Está feito esse universo. Deus não deve nada. Ele não deve nenhum acabamento. Tudo está pronto. Entende? Então, esse universo tem um componente visível, entende? Chamado universo do conhecimento, também chamado universo da visibilidade, e tem um outro componente gigantesco, chamado universo do desconhecimento, ou universo da invisibilidade. Entenderam? E eu vou ter a ousadia, também repito sempre, de falar sobre o universo do desconhecimento. Como é possível? Se é desconhecimento, como é que eu vou falar sobre isso? Eu conheço? Se eu conheço, como é que eu conheço esse universo do desconhecimento, da invisibilidade? Entenderam? Como é que eu conheço o universo? Entende? Eu vou explicar também para vocês. Entende? Então vejam bem. Você tem 5 sensores físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. São teus sensores materiais, teus informantes materiais. Entende? Mas você pensa que só tem 5 sentidos? Você está enganado. Entendeu? Nós aprendemos que só temos 5 sentidos, mas nós temos 8 sentidos. 5 sentidos são facilmente entendidos, percebidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas nós temos um 6º sentido, um 7º sentido e um 8º sentido. Entende? O 6º sentido tem vários nomes. Eu vou falar vários nomes e vocês vão se identificar com esse 6º sentido. Tá? Mas todos os nomes que eu vou falar se referem todos eles ao 6º sentido. Então vamos lá. 6º sentido. Depois, pressentimento. Depois, pressentimento. Depois, premonição. Precognição. Inspiração. Primeiro sentido espiritual. Primeiro sentido paranormal. 6º sentido. E ele tem 2 nomes incríveis. Incríveis. Entende? Um deles se chama intuição. Eu sou intuitivo. Você é intuitivo. Todos nós somos intuitivos. Mas, se você não usa a sua intuição, ela é 0. Não adianta nada. Eu sempre digo, você tem um avião a jato que está no hangar, fechado, e você só pode dizer, ó, eu tenho um avião, mas nunca você vai ligar o avião, não vai pilotar esse avião, ele não vai te servir para nada. Entenderam? Então, meus caros, é assim. Eu vou falar agora sobre uma propriedade humana, entende? Fantástica, entende? Que se chama genialidade. Entende? Quem são os gênios? Os gênios, meus caros, são os indivíduos intuitivos. Entende? Porque na intuição, eu vou falar 3 vezes isso que eu vou falar, vou repetir 3 vezes. Na intuição, na minha intuição, na tua intuição, na nossa intuição, moram todas as respostas. Todas as respostas moram em nossa intuição. Todas as respostas estão dentro de você. Por isso, a intuição tem também um significado incrível. Muitos chamam a intuição de a voz de Deus. A voz de Deus. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Entende? Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. A intuição é uma propriedade humana que precisa, para se manifestar, de
silêncio, isolamento, solidão, introspecção, meditação. Meditação. Então, é a sua viagem para dentro. É a sua viagem para dentro. Entende? É o se conhecer a você mesmo. É difícil, né? É muito difícil. Mas na intuição moram todas as respostas. E a genialidade, se eu disser a vocês, Jesus Cristo era um gênio, alguém vai duvidar disso? Não, né? Ninguém vai duvidar dessa afirmação. Por quê? Porque ele desenvolvia a sua intuição como ninguém nesse mundo. E ele tinha dentro dele todas as respostas. Então, a genialidade, na genialidade, moram todas as respostas. Então, eu aciono a minha intuição para obter muitas respostas. Entende? Eu busquei nas religiões muitas respostas sobre o espiritual, mas não obtive respostas sobre o espiritual. Frequentei muitas religiões, não profundamente, claro, mas as religiões aprendi muito com elas. Mas a resposta, quem é Deus e quem sou eu, a religião não me respondeu. Não me respondeu. Quem me respondeu isso foi a intuição, a voz de Deus. E sabe que é o nome mais bonito da intuição? Muitos religiosos não sabem disso. A intuição se chama Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, meus caros? O Espírito Santo é a comunicação pai e filho. Entende? É a voz de Deus. Entende? É a voz de Deus. A intuição sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Entende? A intuição sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Olha que incrível. Imagina isso no raciocínio científico. Não, para todo efeito, antes tem uma causa. Não. No raciocínio espiritual, não. Entende? É o raciocínio do crer para ver. Entende? É o raciocínio que sabe o efeito antes da causa. Entende? Então, esse é o mundo do espírito, que é completamente desconhecido à grande, à imensa maioria das pessoas. Entende? Então, eu vou dar alguns exemplos do raciocínio espiritual. Também sempre repito. Veja, o espiritual não tem nada a ver com doutrina espírita. As curas da doutrina espírita pode-se dizer que são curas religiosas. Tá? Cura espiritual é outra coisa. Eu vou dar a vocês o raciocínio espiritual. Ele não só não tem nada a ver com o raciocínio científico, mas tem um pouco a ver com o raciocínio quântico. Entende? Mas é um raciocínio completamente diferente. E às vezes frontalmente contrário ao raciocínio científico. Entenderam? Frontalmente contrário ao raciocínio científico. Então, no raciocínio espiritual, já falei, é o crer para ver. Entende? No raciocínio espiritual não tem distância. Tudo é aqui. Não tem lá longe, nem aqui pertinho. Não. O raciocínio espiritual não tem distância. Tudo é aqui. No raciocínio espiritual não tem tempo. Vejam vocês, não tem tempo. Tudo é agora. Aliás, eu já falei que a religião é uma construção humana, por isso sujeita a acertos e erros. Né? E o tempo é um conceito humano, entende? É tão conceitual o tempo que vocês, há uns anos atrás, vocês ouviam assim: amanhã começa o horário de verão, adiante seus relógios em 1 hora. Depois de um tempo, amanhã termina o horário de verão, atrase seus relógios em 1 hora. Entenderam? Quando vocês adiantaram o relógio, vocês não ficaram 1 hora mais velhos. E quando vocês voltaram ao anterior, entende? Vocês atrasaram seus relógios de 1 hora, vocês não ficaram mais jovens. Entende? Não, o tempo é um conceito. E no reino espiritual, o tempo não existe, tudo é agora. Se não tem tempo, meus caros, não tem envelhecimento, não tem idade. Entende? Não tem envelhecimento, não tem doença, não tem morte. No reino espiritual não tem nada disso. Entenderam? No reino espiritual não tem impossível.
Não tem impossível, entenderam? Se não tem impossível, não tem incurável. Esse é o raciocínio espiritual. Entende? Não tem incurável. Entende? No raciocínio espiritual, pode-se materializar, multiplicar peixes, pães, pode-se abrir um caminho no mar, a montanha pode mudar de lugar, os mortos podem ressuscitar. Esse é o raciocínio espiritual, entende? É o raciocínio espiritual que fui informado pela minha própria intuição sobre esse mundo do desconhecimento, entendeu? Em cima disso, meus caros, eu uso também para fazer diagnóstico de doenças difíceis, ou qual o caminho que eu tenho que percorrer para dar ao meu doente o alívio das suas dores crônicas, entende? Entende? Porque a medicina não é infalível, a religião não é infalível, a mente não é infalível, mas o espírito é infalível, entende? E toda vez que vocês usarem o termo consciência, vocês estão dentro do mundo da física quântica, entendeu? O termo consciência tem tudo a ver com física quântica, entende? Então, assim, se quiserem conhecer meu trabalho como médico, em clínica de dor dos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, eu tenho 2 clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, perto do estádio do Morumbi, do Hospital Albert Einstein. Outra clínica eu tenho na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do estádio do Pacaembu e próxima do Hospital Samaritano. Hospital Samaritano. Telefone de minhas clínicas, comum até as duas. 119 3014 8888, inclusive para emergências. O outro celular, 119 7082 8015. E um telefone fixo comum às 2 clínicas, 11 3661 4243. 3661 4243. Entende? Espero que tenham aproveitado as jornadas de hoje. Prometo voltar na próxima terça-feira, no horário de 19 horas, aqui, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Espero também que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde.